O preço da soberba, o exílio de Nabucodonosor. O sol de Babilônia era um disco de bronze fundido, refletindo-se nas muralhas azul celeste da porta de Shar e banhando de ouro os jardins suspensos. Nabucodonosor, o Grande, não apenas reinava sobre a Mesopotâmia, ele havia moldado o mundo à sua imagem. Seus palácios eram mais vastos que a imaginação dos poetas, seus exércitos, mais numerosos que os grãos de areia no deserto sírio, e seu poder, absoluto. Ele se via não como um mero rei, mas como a fundação visível da ordem terrena, o pilar que sustentava o céu. Foi no ápice dessa glória, quando a taça de sua soberba transbordou, que o terror começou a se insinuar. Não em forma de revolta ou guerra, mas na quietude nefasta de um sonho. Nabucodonosor sentia o fardo de sua divindade autoproclamada. As noites traziam-lhe visões turbulentas que os magos e astrólogos, em suas vestes bordadas e palavras vazias, não podiam decifrar. O medo que o assaltava não era o do assassinato ou da derrota militar, era o medo do incompreensível, do poder que residia além de seus muros de tijolos cozidos. Ele convocou Daniel, o jovem sábio hebreu, a quem chamava Beltesazar. Daniel não vinha com ervas fumegantes ou estrelas cintilantes, mas com a calma austera de quem serve a um Deus que reside acima dos caprichos dos homens. Vi, começou o rei, a voz rouca, uma árvore que crescia no centro da terra. Sua altura tocava o céu, e sua copa era vista até os confins do mundo. Sob suas folhas, as bestas do campo encontravam sombra, e em seus galhos, as aves do céu faziam morada. Era perfeita em sua majestade. Nabucodonosor fez uma pausa, os olhos fixos num ponto invisível. E então, viu um vigilante, um ser santo que descia do céu. Ele gritou com uma voz que ressoava como um trovão: cortai a árvore e decepai-lhe os ramos. Espalhai o fruto, mas deixai o tronco e as raízes atados com cadeias de ferro e bronze no campo, entre a erva selvagem. Seja o seu coração mudado de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Daniel ouviu em silêncio sepulcral. A interpretação era clara, terrível e pessoal. O rosto do profeta ficou pálido, e por uma hora, ele permaneceu em choque. Ó, rei, disse Daniel, finalmente, a voz grave e cheia de pesar, que este sonho fosse para seus inimigos. A árvore és tu, ó, rei. Tua majestade cresceu até o céu. O decreto do vigilante é que serás expulso da companhia humana e viverás com os animais selvagens. Comerás erva como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Nabucodonosor sentiu o tremor da ameaça, mas a verdade o ofendeu mais do que o assustou. Ele era o construtor, o Altíssimo. Sim, talvez existisse, mas o que eram 7 tempos? Eram uma eternidade para um escravo, mas para o rei que governava o mundo, não passavam de anos passageiros. A semente da soberba, apenas podada pelo medo momentâneo, brotou novamente com vigor. Passaram-se 12 luas. O sonho de Daniel se tornou uma lembrança distante, soterrada sob a avalanche de decretos, conquistas e a adulação dos cortesãos. Nabucodonosor havia esquecido que a grandeza era emprestada. Era uma tarde quente de verão. Nabucodonosor estava no terraço mais alto do seu palácio, contemplando a vastidão da Babilônia. Ele podia ver a procissão de carros, o brilho do Eufrates, a fumaça subindo dos templos de Marduk. A cidade era uma obra-prima de engenharia e poder, um monumento à sua própria vontade. Ele estufou o peito, inalando o cheiro de incenso e poeira dourada. Não é esta grande Babilônia que eu construí, murmurou para o vento, mas alto o suficiente para que os zelotas tremessem ao seu redor. Pela força do meu poder, e para a glória da minha majestade. Mal as palavras deixaram seus lábios, o ar ao seu redor pareceu congelar. Não houve trovão, nem fogo, nem anjo em chamas. Houve apenas uma voz, etérea e gelada, que ressoou diretamente em seu crânio, ignorando os ouvidos. Ó, Nabucodonosor, a ti é dito, o reino se apartou de ti. O golpe foi imediato. Não foi uma doença lenta, mas um súbito e catastrófico desmantelamento da razão. A arquitetura complexa de sua mente, a teia de estratégias, leis e memórias, colapsou em um instante, deixando apenas o instinto primário. A majestade deu lugar à ferocidade. Os cortesãos em volta assistiram com estupefação e horror. O rei, ainda vestindo suas joias e sua coroa, de repente soltou um grito gutural, mais animal que humano.
Ele derrubou uma mesa de ébano e começou a rasgar suas vestes mais finas, o brocado real se desfazendo em tiras. Seus olhos, que momentos antes haviam contemplado a glória do império, agora refletiam apenas o medo e a fome irracional. Ele se curvou, apoiando-se nas mãos, e antes que os guardas pudessem reagir, o grande Nabucodonosor, o flagelo dos povos, correu para fora do palácio. Ele não fugiu para os portões da cidade, mas para os pátios internos, e dali, para os campos abertos que se estendiam além das últimas habitações. Os guardas, hesitantes em ferir o que ainda era seu rei, ou amedrontados pela loucura que o consumia, deixaram-no ir. O exílio do rei não foi um encarceramento, foi uma transformação. No campo, Nabucodonosor perdeu o conceito de tempo, de banho, de comida cozida. Sua dieta se tornou a grama amarga e o orvalho frio. A coroa de ouro foi substituída por um emaranhado de cabelos grossos e selvagens, que cresciam descontroladamente sobre os ombros e a face, cobrindo-o como um manto de lã suja. Suas unhas se alongaram e endureceram, tornando-se garras recurvadas, ideais para cavar a terra úmida em busca de raízes. Ele não se lembrava de ser um rei. Ele era apenas uma criatura. O coração de homem, de fato, havia sido substituído pelo coração de uma besta. Ele caçava por instinto, temia o fogo e procurava refúgio na sombra das árvores e dos arbustos espessos. A sociedade humana era uma ameaça. Ele reagia à aproximação dos pastores com rosnados e fugas frenéticas. 7 tempos se desenrolaram sobre a Mesopotâmia. As estações giravam, o Eufrates subia e baixava. Nos palácios, a regência era mantida em segredo tenso. A verdade sobre o rei louco era guardada por um círculo restrito de conselheiros, tementes de que o império desmoronasse sob a notícia da maldição divina. Para Nabucodonosor, cada dia era uma repetição de frio, fome e o incessante instinto de sobrevivência. Ele não raciocinava sobre sua condição, ele a vivia. Ele sentia a dor da chuva no couro de sua pele, e o cheiro da terra molhada era a única fragrância que lhe importava. Ele se movia em 4 membros, a coluna curvada, os olhos de um animal assustado. O ruído da Babilônia, antes o som mais doce, agora era um zumbido distante e irrelevante. A transformação física era completa. A criatura que pastava nas pradarias não se parecia mais com o homem que havia conquistado Jerusalém e erguido os zigurates. Ele era um espectro vivo, uma lição horrível sobre a fragilidade da grandeza humana. Mas o Altíssimo havia prometido que o tronco e as raízes seriam preservados. A essência do homem estava ali, acorrentada sob a névoa da loucura. O 7º tempo estava em seu declínio, as folhas das acácias começavam a amarelar. Nabucodonosor, a criatura, estava deitado junto a um riacho, bebendo água lamacenta. Seu corpo estava exausto, e por um momento, a névoa da loucura pareceu se dissipar o suficiente para permitir um raio de consciência. Não foi uma revelação grandiosa, mas um simples ato de vontade. Pela primeira vez em anos, ele ergueu a cabeça e, em vez de apenas farejar a terra, ele olhou para cima. Olhou para o céu noturno, para a imensidão que Nabucodonosor, o conquistador, pensava ter alcançado. E ali, sob o vasto tecido estrelado, ele se lembrou. Não de batalhas ou palácios, mas da voz de Daniel. Do vigilante. Da soberania que ele havia negado. Naquele instante, a cadeia de ferro e bronze que prendia sua mente se partiu. Sua razão voltou com a força de uma inundação. O choque foi excruciante. Ele estava em pleno uso de suas faculdades, mas aprisionado em um corpo de fera. Ele viu suas garras, sentiu o peso imundo de seu cabelo enleado, sentiu o cheiro rançoso da sua própria carne. O horror de sua condição, a profunda humilhação de ter vivido como um boi, o atingiu como um martelo. Ele não gritou de terror, mas de reconhecimento. Bendito seja o Altíssimo. Louvado seja aquele cuja soberania é eterna. A criatura chorou. Não os gemidos roucos de uma besta ferida, mas as lágrimas amargas de um homem que havia quebrado o orgulho. Ele estendeu suas mãos deformadas para o céu, não em desafio, mas em rendição absoluta. Ele confessou o poder de Deus, reconheceu que o reino e a glória pertenciam àquele que destrona e introniza. O Senhor honrou o reconhecimento. A mesma força invisível que havia retirado a razão de Nabucodonosor, agora a restaurou completamente. Ele se levantou, ainda coberto de terra e pelos, mas em seus olhos havia de novo a inteligência, o comando e, crucialmente, a humildade.
A notícia do retorno da razão de Nabucodonosor se espalhou como fogo. Os conselheiros, que o haviam guardado, aproximaram-se com temor e alívio. Ao vê-lo, não viram um animal, mas um rei, apesar da aparência. Sua presença, seu olhar, restaurou a ordem. Ele foi levado de volta ao palácio, banhado, vestido em roupas reais. Seus cortesãos e príncipes o procuraram, e ele foi restabelecido em seu trono, com maior majestade e poder do que antes. Mas era uma majestade diferente, temperada pela experiência do campo. Nabucodonosor não era mais o homem que atribuía a Babilônia a si mesmo. Ele havia aprendido que o maior poder está em reconhecer a própria insignificância perante o Eterno. Seu primeiro decreto, o mais importante de todos, não foi sobre impostos ou guerras, mas um testemunho escrito a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra. Eu, Nabucodonosor, levanto os olhos ao céu e louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, pois todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que andam em soberba. Pois seu domínio é um domínio eterno, e seu reino perdura de geração em geração. E assim, o maior rei da terra, após ter vivido como a mais humilde das criaturas, encontrou a verdadeira sabedoria. Há de que o poder humano é transitório, e o destino dos impérios é medido pela balança de um Deus que se importa menos com o esplendor dos palácios e mais com a humildade do coração. O preço da soberba havia sido pago na erva do campo, e a redenção de Nabucodonosor estava gravada para sempre nas pedras de Babilônia. O testemunho do rei foi lavrado em estelas de diorito e espalhado pelos 4 cantos do vasto império. Nabucodonosor reinou por mais alguns anos, e a Babilônia viveu em paz e prosperidade. O antigo orgulho do construtor fora substituído por uma reverência contida, e os últimos anos do monarca foram marcados pela justiça e pela lembrança constante da grama amarga. Ele nunca mais olhou para a magnificência das muralhas sem se lembrar de que a fundação real de seu reino não estava no tijolo cozido, mas na permissão do Altíssimo. Mas a memória humana é frágil, e a lição da humilhação, uma vez que o humilhado se vai, desvanece-se como orvalho sob o sol. Nabucodonosor finalmente descansou com seus pais, e a coroa foi passada adiante. A Babilônia, construída para a eternidade, começou a sentir os tremores da sucessão. Seu filho e seus netos reinaram em rápidas e turbulentas sucessões. Nenhum deles possuía a glória do grande, nem a sabedoria adquirida na loucura. Eles herdaram o trono, mas não o temor. Foi Belsazar, filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor, quem ascendeu ao poder final. Ele era jovem, impetuoso e ignorava a história recente. Para Belsazar, o relato do avô comendo erva era apenas uma lenda embaraçosa, um conto de advertência que a realeza deveria descartar para manter sua aura de invencibilidade. As estelas com o decreto de Nabucodonosor foram relegadas aos pátios esquecidos. A cidade, ele acreditava, era inexpugnável. Os rios e as muralhas protegiam-na de qualquer inimigo, humano ou divino. Belsazar não temia o Altíssimo, ele zombava dele. Sua soberba não era a glória arrogante de um construtor, mas a blasfêmia vazia de um hedonista. Chegou o tempo em que os medos e os persas, sob o comando de Ciro, montaram cerco contra a Babilônia. Mas dentro dos muros, a vida continuava em um frenesi de negação. Acreditando-se seguros devido à vasta provisão de alimentos e à espessura das muralhas, Belsazar decidiu celebrar o desafio final ao destino com uma festa de esplendor inigualável. Naquela noite nefasta, Belsazar convocou 1000 de seus grandes, e beberam vinho em sua presença. O palácio rugia com a embriaguez e o riso profano, enquanto, fora, o exército inimigo esperava na escuridão. A taça da insolência de Belsazar transbordou quando ele proferiu a ordem mais sacrílega. Trazei, ele exigiu, com a voz ligeiramente pastosa pelo vinho, os vasos de ouro e prata que meu avô, Nabucodonosor, tirou do templo de Jerusalém. Beberemos neles, e louvaremos os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que os deuses da Babilônia provem sua superioridade. Os servos trouxeram os vasos, reluzentes e sagrados, que carregavam a memória do Deus de Israel. Belsazar e suas concubinas beberam vinho rubro nesses cálices, oferecendo brindes aos ídolos mudos da Mesopotâmia. O ar estava pesado com o cheiro de incenso e o insulto. No auge da festa, quando a zombação era mais alta e o vinho mais abundante, a algazarra cessou em um silêncio cortante. Todos os olhos, antes cheios de luxúria e embriaguez, fixaram-se na parede caiada do salão de banquetes. Ali, na luz trêmula dos candelabros,
um milagre horrível se manifestou. Nenhuma porta se abriu, nenhum mensageiro entrou. Apenas uma mão humana, sem corpo ou braço que a sustentasse, surgiu do nada. Com dedos fantasmagóricos, essa mão começou a escrever sobre a argamassa, bem em frente ao castiçal. Os caracteres não eram babilônicos, eram uma língua desconhecida, carregada de juízo. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O sangue se esvaiu do rosto de Belsazar. Seus joelhos bateram um no outro, e o terror puro e imediato fez soltar um grito agudo. A bebida se evaporou em um instante. O riso morreu nos lábios dos 1000 grandes, e o palácio, que há pouco reverberava com soberba, agora ecoava com o silêncio do pânico. Os astrólogos e caldeus foram chamados apressadamente, seus rostos pálidos sob as barbas tingidas. Eles observavam a escrita na parede, mas não podiam decifrar o decreto. As estrelas que eles liam diariamente lhes haviam negado esta luz. A rainha-mãe, a velha sábia que ainda guardava a memória da época de Nabucodonosor, entrou no salão em meio à confusão. Ela viu o terror do rei e a ineficácia dos magos. Ó, rei, vive para sempre, ela falou, a voz firme e austera. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há um homem no teu reino, nos dias do teu pai, que possui o espírito dos deuses santos. Chama Daniel, o hebreu, a quem teu avô chamava Beltesazar. Ele decifra enigmas e desvenda mistérios. Ele te fará saber a interpretação. Assim, Daniel foi trazido à presença do rei aterrorizado, saindo da obscuridade para a luz do juízo. Ele era um homem velho agora, seus cabelos brancos como a neve, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho penetrante de quando confrontou Nabucodonosor. Belsazar ofereceu a Daniel roupas de púrpura, um colar de ouro e o terceiro lugar no reino se ele pudesse desvendar as palavras. Daniel recusou os presentes com um gesto seco. Os teus dons fiquem contigo, e as tuas recompensas dá-as a outrem. Contudo, ó rei, eu lerei a escrita e te farei saber a interpretação. Com a voz fria e cortante, ele relembrou a Belsazar a lição de Nabucodonosor, a soberania do Altíssimo e a fragilidade da glória humana. Ele reprovou o rei por não ter humilhado seu coração, mesmo sabendo de tudo o que havia acontecido. Pelo contrário, Daniel continuou, elevando o tom, levantaste-te contra o Senhor do céu, e trouxeste os vasos de sua casa para beberes vinho neles, e louvaste os deuses que não veem, nem ouvem, nem sabem. Por isso, esta mão foi enviada da parte dele, e está é a escrita que está lavrada. Daniel se virou para a parede, e na frente de todos os presentes, pronunciou o veredito final. Mene, contou Deus o teu reino, e deu-lhe fim. Tekel, foste pesado na balança, e foste achado em falta. Uparsim, o teu reino foi dividido, e dado aos medos e aos persas. A profecia de Daniel não era uma predição, era uma sentença de morte. Naquela mesma noite, a festa se transformou em matança. Ciro, o persa, desviou as águas do Eufrates, que passavam por baixo das muralhas, e suas tropas entraram na cidade através do leito seco do rio, pegando os babilônios em sua embriaguez e falsa segurança. A soberania da Babilônia terminou com o vinho e o sangue. Belsazar, o rei blasfemo, foi morto antes que a manhã chegasse. E Dário, o Medo, assumiu o reino, um domínio que durou 1000 anos, desfazendo em uma única noite o que Nabucodonosor havia levado gerações para construir. A cidade de ouro se tornou um troféu, e a lição de que o poder reside no céu, e não nas pedras, foi reiterada de maneira final e sangrenta. O preço da soberba, que Nabucodonosor pagará com a loucura, Belsazar pagou com a vida e a queda de um império. A queda de Babilônia foi rápida e silenciosa. A embriaguez da festa deu lugar ao cheiro de sangue e à confusão do domínio estrangeiro. Os carros de guerra de Dário e Ciro não encontraram resistência organizada, mas apenas homens atordoados pelo terror e pelo vinho. O grande império, que se vangloriava de sua eternidade, desmoronou em uma única noite, provando que a mão que escrevera na parede tinha poder para executar o seu veredito. Dário, o Medo, assumiu o trono, mas não o habitou com o mesmo esplendor blasfemo de Belsazar. Ele era um administrador, não um conquistador divino, e seu primeiro objetivo foi consolidar o vasto território anexado. O reino dos caldeus deu lugar à era Medo-Persa, e a organização do governo exigia cabeças frias e competentes. Daniel, o sábio que havia pronunciado o juízo, sobreviveu à transição incólume. Seu renome não se baseava em feitiçaria ou astrologia, mas em uma inteligência e um espírito de excelência inegáveis,
que haviam sido evidentes tanto para Nabucodonosor quanto para a rainha-mãe. Dário, um homem prático, reconheceu o valor inestimável de tal conselheiro. O novo rei, portanto, estabeleceu 120 sátrapas para governar o reino, e sobre estes, colocou 3 presidentes. Daniel foi um desses 3. Mas a excelência de Daniel era tão manifesta que Dário planejava elevá-lo acima de todos os outros sátrapas e presidentes. O hebreu não só demonstrava lealdade irrestrita ao seu novo soberano, mas administrava os assuntos do reino com uma probidade que era estranha e incomodava na corte acostumada à corrupção. Em suas mãos, o tesouro do rei estava seguro, e a justiça era entregue sem suborno. Esta distinção despertou uma inveja virulenta no coração dos outros sátrapas e príncipes persas e medos. Não podiam tolerar que um exilado, um judeu idoso, lhes fosse preferido. Não era apenas uma questão de poder, mas de orgulho racial e religioso. Eles se uniram para encontrar qualquer falha, qualquer negligência ou corrupção na conduta de Daniel, para que pudessem denunciá-lo ao rei. Procuraram com diligência, vasculharam seus livros de contas e interrogaram seus servos. A tarefa era impossível. Daniel era fiel em tudo, e não se achava nele falta nem erro. Sua integridade era uma muralha inexpugnável. Finalmente, a trama se revelou na boca de um dos conspiradores, cujo olhar de ódio fixou-se na devoção de Daniel. Não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, ele murmurou aos seus cúmplices, a não ser na lei do seu Deus. A fé de Daniel era a sua vida. Ele orava a seu Deus 3 vezes ao dia, de forma aberta e inalterável, com as janelas de seu quarto abertas em direção a Jerusalém, a cidade santa destruída, mas jamais esquecida. Esta rotina sagrada seria a sua ruína, ou o seu triunfo. Os conspiradores, munidos de sua astúcia nefasta, dirigiram-se ao rei Dário. Eles o abordaram com adulação e falsos louvores, curvando-se profundamente diante do monarca. Ó, rei Dário, vive eternamente! Iniciaram, suas vozes carregadas de falsa deferência. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os capitães, todos nós deliberamos juntos e concordamos em estabelecer um decreto real e um rigoroso interdito. Que todo aquele que, no prazo de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó, rei, seja lançado na cova dos leões. Eles apelaram diretamente à vaidade do rei. Sugeriram que, por um mês, Dário deveria ser a única fonte de autoridade e petição no império. O decreto era apresentado como uma glorificação da autoridade real, uma demonstração de unidade sob o novo domínio. Dário, que não tinha o passado de humilhação de Nabucodonosor para temperar sua nova grandeza, sentiu-se lisonjeado pela proposta. Ele não enxergou o ardil, mas apenas a exaltação de seu poder. Sem hesitar, e sem refletir sobre as implicações religiosas, o rei assinou o decreto. Na lei medo-persa, uma vez assinado e selado com o anel real, o decreto era imutável, inflexível, tão duro quanto o bronze que vedava os portões das masmorras. Daniel soube do decreto. A notícia lhe chegou através dos murmúrios da corte e da ostentação dos conspiradores, que agora o observavam com expectativa maligna. Para um homem menos enraizado na fé, haveria a tentação de se esconder, de fechar as janelas, de orar em silêncio por um breve período de 30 dias. Mas Daniel não mudou seu caminho. Ele sabia que o medo era a verdadeira armadilha, e que a fé verdadeira não se dobra ao capricho de um decreto humano. O propósito da vida, para ele, era servir ao Altíssimo, não ao medo dos homens. Ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas que davam para o oeste, na direção de Jerusalém, e ali, como sempre fazia, ajoelhou-se e orou. Seu ato não foi um desafio dramático, mas a simples e digna continuidade de um hábito santo. Ele orou e deu graças ao seu Deus. Os conspiradores estavam esperando. Espreitaram e viram Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. A prova que buscavam estava completa, irrefutável e pública. Eles correram ao rei, seus rostos contorcidos em falsa indignação. Ó, rei! Porventura não assinaste um decreto, pelo qual todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, se não a ti, seria lançado na cova dos leões? O que dizeis é certo, respondeu Dário. O decreto está firmado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, os conspiradores desferiram o golpe. Daniel, um dos cativos de Judá, não faz caso de ti, ó, rei, nem do edito que assinaste.
3 vezes ao dia ele faz a sua oração. O coração de Dário desabou. Ele percebeu imediatamente que havia sido enganado. A astúcia dos príncipes não tinha o objetivo de honrá-lo, mas de destruir seu conselheiro mais capaz. O rei ficou profundamente triste e tentou, até o pôr do sol, encontrar uma maneira de salvar Daniel. Ele argumentou com os conspiradores, buscou brechas na lei, mas a lei dos medos e dos persas era, de fato, imutável. Os príncipes, frios e implacáveis, pressionaram o rei. Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas é que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelece pode ser mudado. Dário foi forçado a ceder à tirania de sua própria assinatura. Com pesar e raiva, ele ordenou que Daniel fosse levado e lançado na cova dos leões. O caminho até a cova foi um desfile de angústia. Daniel, com a serenidade de quem não teme a morte, caminhava no meio dos soldados. A cova era um fosso profundo, escavado na terra, onde os reis mantinham leões famintos para caça ou para execução de criminosos. Ao pé da cova, Dário proferiu palavras que Nabucodonosor jamais teria dito em sua glória, mas que agora, permeadas pela história, ecoavam o reconhecimento do Altíssimo. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi lançado no fosso escuro, e uma grande pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. O rei a selou com seu próprio anel e com o anel de seus grandes, para que não houvesse alteração na sentença ou na remoção da pedra. Dário voltou ao seu palácio, mas a noite foi de luto e tormento. Ele jejuou, não permitiu que instrumentos de música fossem trazidos à sua presença, e o sono fugiu de seus olhos. O rei era um prisioneiro da lei que ele mesmo havia promulgado, e a imagem de Daniel entre as feras atormentava sua mente. Ele passou a noite na incerteza, aterrorizado pelo poder dos leões, e paradoxalmente, pelo poder do Deus de Daniel. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de luz dourada tocou o horizonte, Dário se levantou apressadamente e correu à cova dos leões. Seu coração batia com uma esperança frágil e desesperada. Chegando ao fosso, ele chamou com uma voz aflita, que rasgava o silêncio da manhã. Daniel, servo do Deus vivo. Aquele a quem tu continuamente serves, pôde ele livrar-te dos leões? O som que retornou da escuridão não foi o rugido selvagem da digestão, mas uma voz calma e familiar, cheia de paz. Ó, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó, rei, não cometi delito algum. O alívio do rei foi tão violento quanto havia sido sua dor. Dário ordenou imediatamente que Daniel fosse tirado da cova. O profeta subiu, e quando foi examinado, viram que não havia nele nenhum ferimento. Sua fé e sua integridade haviam sido seu escudo. Então, o furor de Dário se voltou contra os acusadores. Ele ordenou que os homens que haviam acusado Daniel, e com eles, suas esposas e filhos, fossem trazidos à cova. Antes que chegassem ao fundo do fosso, os leões saltaram sobre eles, e os ossos foram esmagados em um instante. O juízo de Deus e o juízo do rei se encontraram em uma punição terrível. O incidente na cova dos leões teve um efeito profundo em Dário, semelhante à transformação de Nabucodonosor, mas sem a loucura. O rei escreveu um novo decreto a todos os povos, nações e línguas do vasto império, afirmando a supremacia do Deus de Daniel. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Assim, Daniel prosperou no reinado de Dário e, depois, no reinado de Ciro, o persa. Ele não apenas sobreviveu à queda de seu primeiro império e à ascensão do segundo, mas permaneceu como pilar de sabedoria e moralidade. O preço da soberba havia sido pago pelos reis que se esqueceram da lição, mas a recompensa da fidelidade era a própria vida, e a visão de um Deus que, mesmo no coração de Babilônia, governava os destinos do mundo e salvava seus servos da fome das feras. A história de Daniel se tornou o contraponto perfeito à história dos reis. Enquanto a vaidade humana garantia a queda dos impérios, a humildade e a obediência garantiam ao profeta uma autoridade que superava qualquer coroa temporal. Ele era o último vestígio da glória hebreia na corte estrangeira, um lembrete constante de que a verdadeira força não reside na força militar ou no esplendor dos palácios, mas na comunhão silenciosa com o vigilante do céu. Ainda restava a Daniel, em seus últimos anos, a contemplação das visões complexas sobre o futuro dos reinos,
as 4 bestas que subiam do mar, os chifres pequenos que falavam com insolência, e o anciano de dia sentado em seu trono de fogo. O profeta, que havia vivido o desfecho da história babilônica, agora recebia a revelação profética que delinearia o futuro da humanidade até a consumação dos tempos. A queda dos reinos não era o fim, era apenas o prenúncio da chegada final da soberania eterna.